Exercício 3. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. E esses postulados são numerados a seguir. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, e, em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, baseado no que a gente já conhece hoje, qual desses 5 ainda pode ser considerado verdadeiro? Então, eu coloquei aqui de um por um para a gente ir comparando. Então, ele diz assim no primeiro: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Lá na sua apostila, na página 34, nós encontramos esses postulados. Mas nós sabemos que, comparado ao átomo que a gente tem conhecimento hoje, alguns postulados de Dalton já não são mais verdadeiros. Então, comparando o primeiro ali, a matéria é constituída de átomos indivisíveis, e aqui diz que é incorreto. Por quê? Depois a gente descobriu no próximo modelo atômico que já existiam elétrons, né? E aí depois com Rutherford a gente descobriu que existiam prótons também, elétrons, e mais para frente vem os nêutrons. Então são partículas o quê? Subpartículas subatômicas. Então quer dizer que os átomos, eles são divisíveis, né? 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras propriedades. Está incorreto, porque os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, pois a quantidade de nêutrons pode variar nos isótopos. Então, eu posso ter elementos, o mesmo elemento químico são isótopos, porém a quantidade de nêutrons varia porque a quantidade de massa também varia. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, e, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Está incorreto porque as massas atômicas dos elementos diferentes elas podem coincidir devido à existência dos isóbaros. Então, eu posso ter elementos diferentes com a mesma massa atômica. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm as suas identidades. Está incorreto porque os átomos eles são destrutíveis. Existe a possibilidade da fissão nuclear que a gente vai estudar lá em radioatividade. E além disso, o número de oxidação, que a gente também vai estudar mais para frente, de um elemento químico pode variar em uma reação química. E 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos, para formar compostos. Essa é a única que está correta. E logo mais também a gente vai aprender sobre cálculo estequiométrico e a gente vai ver que isso realmente acontece, essa combinação entre os átomos em proporções de números inteiros. Então, nossa alternativa certa é a alternativa